Nosso convidado hoje é jurista, filósofo, professor das Universidades Mackenzie e São Judas Tadeu, um dos maiores pensadores do direito no Brasil, presidente do Instituto Luiz Gama. A Fundação Lauro Campos recebe hoje o Silvio Almeida. Obrigado, Silvio, pela sua presença aqui conosco. Prazer é todo meu, uma alegria muito grande estar entre vocês. Beleza. Silvio, vamos começar perguntando aqui para você sobre o momento político que o país vive. Estamos afundados numa tremenda crise política de dimensões históricas e uma profunda desconfiança, um descrédito grande da sociedade, das pessoas em geral com as instituições, sejam elas instituições democráticas, instituições do judiciário. Na sua opinião, qual é o alcance dessa crise, qual é a extensão dessa crise e até onde ela pode chegar? Bom, eu acho que a primeira coisa para entender essa crise é entender que essa crise ela tem raízes que não estão apenas no Brasil, né? Essa é uma questão que envolve o mundo todo, que envolve a própria dinâmica da sociedade capitalista contemporânea. Nós podemos associar isso ao que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece na Europa e nos outros países também do mundo. Ou seja, há de fato uma crise das instituições políticas do capitalismo, o que está absolutamente em linha com a crise da reprodução do próprio capitalismo, né, enquanto sistema econômico. Então, essa crise no Brasil ela tem contornos que são específicos da realidade brasileira. E onde essa crise pode chegar? Nós não sabemos, nós estamos vivendo um momento decisivo. Ou seja, as reformas que estão sendo levadas a cabo pelo governo atual são reformas que vão aprofundar a desigualdade no Brasil, que aprofundam a pobreza, né, sob o pretexto, né, de se combater a crise, mas na verdade não é isso que acontece. Momento decisivo, ou seja, nós podemos caminhar para construir novas formas de institucionalidade e repensar, né, a própria maneira com que nós estamos constituindo a vida social, mas nós podemos também caminhar para um aprofundamento completo, para uma crise de dimensões catastróficas para o Brasil. E você acha que essa desconfiança, Silvio, pode dar margem? Bom, já está dando nas eleições municipais do ano passado, a gente viu isso, né, para candidaturas que são candidaturas da antipolítica, empresários, pessoas que se identificam, buscam se identificar com a ideia do homem vencedor, do empreendedor de sucesso. Quando alguém diz assim, eu não sou político, eu sou gerente, eu sou empresário, o discurso político ele incorpora uma lógica que é uma lógica própria do que a gente chama de neoliberalismo, né? Se o sujeito é gerente da empresa, ele vai gerir a empresa para ter resultado, né? Ele não vai gerir a empresa estabelecendo diálogos entre, né, aqueles que trabalham na empresa e aqueles que também, de certa maneira, vão receber os produtos, né? Não existe democracia entre patrão e empregado, não existe democracia também entre consumidor e aquele que é o fornecedor. Ou seja, num ambiente democrático seria impossível impor, por exemplo, uma reforma da Previdência tal como a que se quer se impor no Brasil. Em outras palavras, num governo legitimamente eleito, como era o governo anterior, apesar de todas as limitações, não se poderia passar a reforma da Previdência ou a mudança nas leis trabalhistas tal como está sendo feito agora. Quem não tem voto não tem que dar satisfação para ninguém. Ou seja, então, por isso que o discurso da antipolítica é um discurso que seduz as pessoas que, de um lado, estão decepcionadas com a incapacidade, né, da política tradicional de dar resposta aos seus problemas, né? Do outro lado, as restrições econômico-financeiras vão impedindo que as pessoas também tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Então vejam que há uma incapacidade das instituições políticas de atender às demandas da vida das pessoas. Uma ideia de que a desigualdade é resultado da corrupção, também, que é uma ideia que tem que ser implantada, que vai possibilitar também o uso de instrumentos de exceção, né? Porque você vai dizer o seguinte, há uma corrupção endêmica e nós precisamos tratar com corruptos, e que com corruptos não se trata com democracia. Então, você dá uma carta para o dono do poder, né, daquele momento, utilizar instrumentos excepcionais. E, principalmente, se ele não tem voto, então é que esses instrumentos serão utilizados com maior violência. Ele é um discurso muito perigoso porque a política, por mais que nós possamos entender que a política é o lugar do conflito, a política ela também impõe em algum momento a necessidade do diálogo. A política é civilizatória. O pior político, ele tem que conversar, ele tem que dialogar. Não há saída fora da política. Não há saída fora da política. Né? E engraçado, que todo discurso antipolítico é um discurso político. Como é que você viu o papel do judiciário no meio dessa confusão toda que o país está vivendo? Para entender o papel do judiciário, nós temos que entender também o que é o poder judiciário. E eu gosto sempre de lembrar uma coisa.
a revolução das revoluções liberais, que é a Revolução Francesa, foi uma revolução, em certa medida, contra o poder dos juízes. Vamos lembrar disso, né? Então, uma coisa é o poder do juiz, o poder judicial, né? Outra coisa é o poder judiciário. Por que se criou um poder judiciário? Para colocar o poder daqueles que vão decidir os conflitos dentro de um projeto maior, que é um projeto nacional. Qual que é o problema do protagonismo dos juízes? O problema do protagonismo dos juízes é que os juízes eles não são eleitos, né? Aqui no Brasil, pelo menos não. Em alguns lugares do mundo, eles são eleitos. Por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos, né? Então, que os juízes são eleitos. Há muito na ciência política que fala da necessidade da eleição dos juízes, né? Há texto sobre isso. A gente começar a ler o Federalista, né? Enfim. Estou falando aqui do campo liberal, né? Há sempre uma desconfiança de que um poder, ele pode, ao ser protagonista do processo político, né? Ele possa descompensar aquela coisa dos pesos e contrapesos, né? Ou seja, que é próprio dos poderes. Então, vejam, um poder judiciário, quando ele é protagonista do processo político, num país em que não há eleição dos juízes, em que você não tem controle, veja, você não tem mecanismos de controle popular da magistratura. Quando eu falo controle popular, veja, eu sempre, quando se fala isso, cria-se uma polêmica, você quer controlar o juiz, não é nada disso controlar o juiz. É uma coisa que chama accountability, né? Ou seja, você prestar contas da sua atividade. É necessário prestar contas da atividade. Criou-se lá o CNJ e tal, mas o CNJ a gente sabe que não funciona para isso. Então você tem um poder no Estado que não presta contas da sua atividade para aqueles que no fundo lhe deram poder, que é o povo. Né? Como é que um juiz não presta contas? Como é que um juiz... Veja, poderíamos criar mecanismos para tentar amenizar isso. Né? Então, onde você tem protagonismo do judiciário é porque você tem uma grave crise social, que faz com que a falta de democracia ela esteja escancarada, porque um poder que não foi eleito é protagonista, portanto, do processo político. Isso acho que isso está acontecendo hoje no Brasil. E é o que está acontecendo no Brasil, claro. Inclusive com muitas pessoas que defendem isso, claro. Né? O que eu acho gravíssimo. Uma aceitação da opinião pública em relação a esse protagonismo político. Eu nem sei se é da opinião pública, meu caro, eu acho que é da opinião publicada, que é uma coisa diferente, né? Porque há certos setores da economia que se valem da falta de democracia no país, né? Que utilizam a falta de democracia ou para implantar os seus projetos ou para fazer com que eles continuem funcionando. Vejam que o juiz, em geral, é um sujeito de classe média, né? Um sujeito de classe média alta, em geral um homem branco, né? A gente sabe disso, sem cair nas pautas identitárias, mas entendendo como elas são fundamentais para entender o processo de subjetivação, e que ganha um salário, né? Vejo, e sem discutir a justeza do salário, mas estou dizendo que é um salário muito acima da média da população. Né, o que faz com que as pessoas tenham hábitos de consumo diferentes e, portanto, se entendam, portanto, como distantes da classe trabalhadora, quando, na verdade, o juiz é trabalhador assalariado, porque ele é da classe que vive com o salário, que vive do trabalho. O juiz trabalha, né? O juiz trabalha. Trabalha de maneira diferente, mas trabalha, depende do salário. Né? Se tirar o salário, o sujeito se complica, então ele é classe trabalhadora. Só que pelos hábitos de consumo, muitas vezes a pessoa é levada a acreditar que não é da classe trabalhadora. Então uma desconexão, né? E a ideia da imparcialidade, que é alimentada inclusive por setores do movimento social, do movimento popular, que os juízes são imparciais e, portanto, poderiam vir salvá-los toda vez que o poder político ou o poder econômico ultrapassasse certos limites. Quando na verdade não. O Poder Judiciário, como poder do Estado, está conectado àquilo que o Estado está inevitavelmente conectado, que é com a reprodução da lógica do capitalismo. Eu queria perguntar justamente sobre isso, Silvio. Tem uma série de medidas, proposições legislativas que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. Tem um projeto de lei que trata do abuso de autoridade, não só de juízes, mas também de policiais, promotores, enfim. Tem um projeto de lei do Ministério Público Federal, das 10 medidas de combate à corrupção, bastante controverso, bastante criticado pelos juristas progressistas. Você acha que essas medidas todas, elas vão no contexto de melhorar a qualidade da nossa justiça, do nosso sistema judiciário, ou elas estão num contexto de disputa, digamos assim, entre os limites e as possibilidades que esse poder tem de incidir sobre a democracia, sobre o processo político brasileiro? Para mim, são medidas que refletem a crise institucional, política e econômica que nós estamos vivendo. São medidas casuísticas, né, tanto de um lado como de outro,
Vejo que eu não estou discutindo a necessidade de uma lei de abuso de autoridade, porque ela é necessária, uma lei de abuso de autoridade. Não sei se é esta lei, né, mas é necessária uma lei de abuso de autoridade. Em especial, uma lei de abuso de autoridade contra os pequenos poderes, né? Nós sabemos disso. Por exemplo, a relação do policial, né, da autoridade policial com os cidadãos. Isso é fundamental. Eu não poderia ser dessa pessoa, eu sou do movimento negro, né? Enfim, a gente sabe como as autoridades policiais e até as autoridades judiciárias tratam as minorias. Então, em relação a uma medida que venha a proteger, a defender as minorias contra o poder arbitrário do Estado, que é o que mais acontece, absolutamente a favor. Qual que é a questão? A questão é que, e o receio é que isso não está passando por um debate, né? Como tudo que está acontecendo no Brasil hoje, com um debate verdadeiro, franco com a população. Agora, as 10 medidas contra a corrupção, veja, mais uma vez, é um contexto da disputa e é também a ideia de poderes do Estado que querem, frações, né, do Estado, que querem tomar a dianteira no processo político. O que também é muito complicado. Veja, nós não estamos vivendo um momento de normalidade institucional, como muitos querem dizer. Na normalidade institucional, mesmo dentro da conflituosidade que é própria do capitalismo, coisas como essa denunciam que nós estamos vendo momentos muito graves. Essas denúncias da corrupção são absurdas, né? Com todo respeito a quem concorda com isso, né? Vejam, essas 10 medidas, elas propõem aí restrições a direitos fundamentais e coisas... Pois é, coisas que nós achávamos que estavam resolvidas no século XVIII. E o STF, Silvio, como é que fica nisso? Porque o STF, em tese, deveria ser o recurso último da defesa do pacto que foi constituído na Constituição de 1988. Um pacto desigual, obviamente, não é um pacto que produz um sistema de igualdade política, econômica e social no país, mas um pacto das condições políticas daquele momento histórico. Como que fica uma Suprema Corte que é incapaz, digamos, de frear esses excessos, de, digamos, colocar o jogo democrático de volta ao seu lugar, digamos, correto, o lugar legitimado pelos acordos políticos construídos na Constituinte de 88? Constituição de 88. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a destruição da Constituição de 88. Exato. É isso que está acontecendo. A Constituição de 88 está sendo destruída. Não existe golpe de Estado que não tenha a participação do Poder Judiciário. Todos os golpes, ditaduras militares, transformações políticas relevantes contaram com a participação direta do Poder Judiciário. O Judiciário é o componente legitimador, em especial numa quadra ideológica em que o direito, o direito e as suas instituições aparecem na mente das pessoas como promotores da justiça. Então, se passou pelo Poder Judiciário e foi por ele acalentado, significa então que nós temos aí poderes que são legitimados. O poder Judiciário, ele serve como forma de legitimação da violência institucional. Então, a destruição da Constituição de 88 e o seu termo pacto é muito importante porque não se destroem apenas os chamados direitos sociais, não se destroem apenas o funcionamento de certas instituições, mas se destroem também as mínimas condições civilizatórias que se estabeleceram no Brasil após a ditadura militar. As regras do novo jogo, elas são alteradas. Perfeito. E são alteradas de maneira arbitrária e violenta. O que significa que nós abrimos mão do diálogo, o que vai, voltando à sua primeira questão, isso vai acirrar conflitos. Nós perdemos o patamar civilizatório. Perdemos. A direita, em geral, trabalha com medo. A gente trabalha com a esperança. A gente tem que dizer o seguinte para as pessoas, né? Sabe por que você tem medo? Porque lhe falta esperança, né? Então, ou seja, a única alternativa diante do medo tem que ser a esperança. E aí nós temos que juntar essa energia transformadora da juventude com o conhecimento que nós acumulamos ao longo desse ano, porque nós sobrevivemos. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando falam dessas reformas, essa coisa toda e tal, né? O medo, nós que vamos fazer, eu falo, gente, eu sou de um povo que sobreviveu a 388 anos de escravidão e eu estou aqui. Né? Ou seja, eu não posso ter medo das coisas. Né? Assim, as pessoas que me possibilitaram estar aqui vieram acorrentadas da África. Né? Você é um dos poucos juristas de projeção nacional negro. Como que a crise que a gente mencionou no começo dessa conversa, combinado com o racismo, a opressão racial num país onde o racismo, no caso do Brasil, é estruturante da dominação capitalista, aprofundam o drama da população negra no Brasil?
É uma coisa que eu fico muito feliz de participar dessa conversa, né, e as perguntas que você me colocou, porque uma das características do racismo é você achar que as pessoas, por conta de certas características biológicas do pertencimento cultural, só podem falar de certos assuntos. E acho que isso tem sido um dos grandes dramas também daqueles que querem pensar o país à esquerda ou de maneira progressista. O racismo, ele impõe isso, ele impõe certas pautas, certas lógicas, ele guetiza, né? Mesmo sob boas intenções, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é isso, a gente precisa começar a compreender a importância também daquilo que se chama de representatividade, né? Que não pode ser representatividade por si só, né? Mas ela tem que, senão a gente estaria também corroborando com coisas absurdas que estão acontecendo na política brasileira. Mas tem que ser conectado a um projeto, né, em que a gente consiga mostrar para as pessoas, para todas as pessoas, sejam brancos, sejam negros, os efeitos perversos do racismo e como o racismo ele atua de maneira decisiva para a perpetuação das desigualdades, que são igualdades econômicas, que todos nós sentimos na pele. Com o racismo você consegue estabelecer formas de hierarquia e justificar, por exemplo, a posição que os indivíduos ocupam dentro do processo de produção social. Nós naturalizamos, inclusive. Então não causa espanto você chegar num refeitório, né? Enfim, ou mesmo numa empresa, e você notar que os trabalhadores terceirizados, as trabalhadoras terceirizadas são negras ou são negros, isso não causa nenhum espanto. Mas causa espanto, por exemplo, você entrar numa sala e ver vários advogados, advogadas, juízes, né? Sim, ou dirigentes de partido, todos brancos, né? Isso não causa espanto, né? Então você tem uma massa negra, uma massa de mulheres, né? A comunidade LGBT, enfim, pessoas que sempre tiveram à margem, mas que precisam ser conectadas a um projeto maior, né, e precisam se conectar e também participar da feitura desse projeto, né, mas precisam se sentir atraídas por isso, né, precisam sentir que a sua vida faz parte disso e que sua condição não é só a sua condição, mas a condição também de todos nós. Então, esse é um desafio fundamental, por isso que o racismo é uma questão importante. Agora, uma outra coisa também, eu falo agora para o movimento negro, né? A gente precisa entender isso. Nós precisamos investir em formação, temos que ter a capacidade, a possibilidade cada vez maior de discutir os assuntos estruturais. Isso exige, portanto, um esforço para pensar para além da questão racial. O Bernie Sanders fala o seguinte, mas o que o racismo retira das pessoas negras é a possibilidade de se autocriticar, né? Então, ou seja, a gente não pode fazer crise a gente mesmo, né? Então, essa coisa, né? Eu não sou nem de direita, nem sou de esquerda e tal, enfim, a gente precisa começar a se criticar, dizer o seguinte, olha, você negro, nós estamos conectados, só que você não me representa, né? Você não representa as minhas questões, as nossas questões vão além da questão da cor da pele, né? As nossas questões são questões que envolvem, vejam, a possibilidade de nós pensarmos as estruturas econômicas que nos oprimem. Opressão e exploração são coisas conectadas. Então, veja, eu tenho que pensar no encarceramento em massa da população negra, eu tenho que pensar também na pobreza, tenho que pensar na condição das mulheres negras. Mas isso tudo eu não consigo pensar se eu não pensar também um projeto de país, né, no caso do Brasil, um projeto nacional. Isso também não pensar um projeto para além do capitalismo. Então, não tem possibilidade de pensar isso. Para terminar, Silvio, você usa na tua obra três pensadores que influenciaram muito as reflexões marxianas, vamos dizer assim, ao longo do século XX, o Jean-Paul Sartre, o Lukács e o Lao Tse. Como é que esses pensadores podem ajudar a esquerda brasileira do século XXI a se renovar, a se reencontrar com a transformação, a teoria marxista e as demandas do povo brasileiro? Esses autores eles são fundamentais porque eles estão tentando pensar algo que a esquerda desde maio de 68 abandonou, né, que é a ação política transformadora. Mas a ação política transformadora não como um dado automático, né, que uma transformação da economia transformaria a sociedade automaticamente, enfim. Não, o que eles estão pensando é a relação entre construção da subjetividade e as transformações objetivas da economia e da política. Então, a pergunta deles é o seguinte, o que fazer, né? Ou seja, como possibilitar a ação política transformadora num contexto em que a transformação ela não se avizinha, né? Como é que a gente pode mobilizar isso? Então, os três autores, cada um do seu jeito, divergindo muito, estão pensando. Então, acho que esse é o ponto fundamental, essa é a lição que fica. Nós temos que começar a pensar as possibilidades de uma ação política transformadora. Olhar para o mundo e ver que o mundo
é um mundo difícil, um mundo conflituoso, um mundo que a gente quer superar, não significa que essa superação é impossível, né? Ao mesmo tempo, nós temos que pensar também que nós precisamos nos superar, né? No ponto de vista do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, nós precisamos investir nisso também, para a gente poder se adaptar a esse novo mundo que a gente quer viver. Esse foi o Silvio Almeida, da Fundação Lauro Campos, ajudando a gente a pensar a transformação social no Brasil. Obrigado, Silvio, pelo teu tempo, pela tua paciência. Imagina, um prazer estar aqui. Fundação Lauro Campos agradece muito e a gente fica por aqui. Obrigado. Valeu. Valeu.